Terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Nessa terça-feira, concluo a parábola que acabamos de ouvir, ou melhor, que ouvimos nesse domingo. São Lucas capítulo 18, 9 a 14. O objetivo dessa meditação é que você volte ao texto, ao menos 3 vezes, ao Evangelho de domingo. O objetivo desse programa é evangelizar através da Escritura e da tradição da Igreja. Não permitir que o Evangelho de domingo, já distante da minha memória, se apague durante a semana. O Evangelho de domingo deve acompanhar-me durante toda essa semana. E acompanhar-me significa semeado no coração, na alma e na inteligência, se tornar súplica, mas também se tornar prática. A caridade é alimentada não só pelo desejo humano de fazer o bem, filantropia, mas com o desejo espiritual de agradar a Deus. E quem imita o Cristo, agrada a Deus. Bem, dizíamos dessas duas orações feitas no templo, de pé, uma apresentação, ou melhor, uma autoapresentação, eu sou justo, e ele diz isso em 2 contrapontos. Primeiro, porque eu não sou nem ladrão, nem adúltero, nem corrupto, né? E é interessante como a palavra corrupção perdeu o sentido para a moral comum. A moral comum não vê problema nenhum que alguém seja ladrão, corrupto, mentiroso, não há problema algum. Assim como no casamento, nas amizades, nas empresas, o marketing mentiroso tem um poder sobre mentes fracas de discernimento e de valores claros, sejam eles quem forem. Mas não interessa. O segundo homem, que é apresentado, ou melhor, segundo personagem apresentado na parábola, identificado como um pecador humilhado, que não ergue os olhos para Deus, mas que de fato suplica, batendo no peito. É a única oração do texto. Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Isso é o introito de toda a Santa Missa. A missa não pode começar porque cantou-se o canto de entrada ou entrou a procissão. Não, a missa só começa quando, depois da invocação da Santíssima Trindade, que reúne como corpo de Cristo a Igreja, somos chamados a nos purificar. A boca de um pecador não pode agradar a Deus, nem sua voz chegar a Deus, sem a mediação da compaixão divina suplicada. Porque compaixão Deus é e tem. Mas nós precisamos convocá-la, mobilizá-la na nossa direção. Portanto, a primeira súplica que fazemos ao acordar e antes de voltar para o leito é aquela do publicano: tende compaixão de mim. E essa compaixão é acompanhada por um reconhecimento: eu sou pecador. Isso é importante para entendermos o que está acontecendo. Não é simplesmente uma palavra de pedido. É muito mais. É uma palavra que tem a ver com a própria existência. É a própria existência que está em jogo quando nós, então, fazemos a nossa súplica. Isso é muito importante, porque no dia a dia a nossa vida é marcada por tantas preocupações, mas não com o essencial. É como se de manhã, ao rezarmos, colocássemos nos nossos lábios, como colocamos todas as sextas-feiras. Quem entre os meus ouvintes tem o feliz hábito de celebrar a liturgia das horas, é um hábito salutar, reza todas as sextas-feiras o Salmo 50.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Vejam, essa súplica que nós atribuímos a Davi ocorre no momento em que o rei se despe da sua realeza e se torna um penitente no templo de Jerusalém, prostrado com as vestes rasgadas. Ele reconhece o crime que cometeu. Foram 2 crimes. O primeiro foi adultério e o segundo foi assassinato. Gravíssima a situação do rei. Ele então suplica a Deus perdão. Ele não tem nada a oferecer. Lembre-se que para o fariseu ele tinha um crédito com Deus. Não sou como os outros homens. Cumpra a lei de Deus, jejum e dízimo. O pecador não tem nada a oferecer. Por isso ele só pode suplicar: tende compaixão de mim, mas o faz pela consciência de pecado. Sem a consciência do pecado, a gente entra na missa achando que estamos num plano humano igual e que Deus tem que agradecer porque eu fui à missa. Deus é que tem que ficar contente. Eu vou, mas estou agradando a Deus. E nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que é saudável, salutar, indispensável à minha alma participar integralmente da Santa Missa dominical. Eu vou sempre ser muito ranheta com algo que me deixa sempre muito incomodado, que é o hábito dos católicos que frequentam a missa de domingo, chegarem à missa a hora que bem entendem. Isso é bem irritante para o celebrante. Que a missa comece com um número determinado de fiéis e conclua-se com o dobro. E nós sabemos que quando não se participa integralmente da missa, não se deve comungar. Mas esses católicos acham normal chegarem atrasados, sentam-se lá para assistir o que sobrou do filme, depois levantam para comungar. Numa profunda desonestidade espiritual em relação aos seus deveres. Participar integralmente da missa dominical, dos dias dominicais e santos dias de guarda. Pois bem, vamos agora ao juízo de Cristo. Ele apresentou esses 2 cases, isto é, o fariseu e o publicano, e agora ele sentencia: eu, que está toda a autoridade sapiencial de Cristo, eu vos digo, o fariseu não voltou para casa justificado por um motivo simples. Ele não precisava, segundo ele, de justificação. Ele não precisava da compaixão de Deus. Ele nem suplicou, ele simplesmente auto-apresentou-se. Por isso, ele desce para casa com todas as suas virtudes, mas que não vão concorrer necessariamente para a sua salvação. Vejam por quê. Tanto o fariseu como o publicano são pecadores, como todos nós. Portanto, a nossa súplica não chega aos céus sem essa consciência ditada pelo publicano: eu sou pecador. De Jesus, ele volta justificado para a sua casa, o homem cabisbaixo e consciente. Quero somente notificar, para não deixar passar, que o fato de ser pecador não o torna melhor que o fariseu, não. Não. Eu prefiro não ir à missa do que ir para a missa, como esse montão de gente que vai para a missa, depois isso, depois aquilo. Não. Primeiro, você não tem que ser juiz de ninguém. Tem Deus para julgá-los. Segundo, cumpra seu dever. Esse publicano sai justificado, porque a justificação vem, primeiro, pela pura misericórdia de Deus, mas também como causa de uma nova vida. Esse publicano volta para o mundo, um homem a modificar-se muito, já que são graves os pecados enumerados
pelo fariseu, ladrões, injustos e adúlteros. Jesus então conclui, porque tudo que ele fala é sobre ele. Jesus tem um sadio egocentrismo, porque ele diz, por que tudo isso? Ele termina, por que tudo isso? Começa com uma conjunção causal, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Portanto, assim como o nosso globo ocular vê tudo de cabeça para baixo e minúsculo, em milésimos de segundo, torna a imagem como ela é, e em tamanho verdadeiro, é um trabalho fantástico do nosso organismo, assim também a cruz de Cristo inverteu a humilhação e a exaltação. A cruz de Cristo, humilhação diante de um fariseu, é exaltação diante de um publicano.